Mateus capítulo 6, verso 25 a 34. Esse é um dos textos mais conhecidos que se fala a respeito da nossa alma e dos ensinos de Jesus no Sermão do Monte a respeito da ansiedade. Pedro fala sobre a ansiedade, Paulo fala sobre a ansiedade. Deixa esse texto aberto. Como introdução deste texto, nós vamos olhar o que Pedro diz em 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e verso 7. Ele diz assim: portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. Pedro conhecia muito bem esta situação. Se você for lá para Filipenses, você vai ver Paulo falando sobre a ansiedade. Filipenses capítulo 4, talvez é um dos textos também muito conhecido, conhecidíssimos, sobre a questão da ansiedade. Verso 6 do capítulo 4 de Filipenses, Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. A paz, ela só é possível quando nós praticamos estes conselhos. Em Mateus, Jesus, então, o mestre dos mestres, nos dá uma direção, uma orientação. Ele diz assim, no verso 25 de Mateus 6: por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis, ou com o que bebereis, quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem. Eles não trabalham, nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe, amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com o que nos vestiremos, pois os que não conhecem a Deus ainda, os gentios, é que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Vamos orar. Querido Pai,
Nós te adoramos, nós te glorificamos porque o Senhor é tão bom, maravilhoso para conosco. O Senhor nos dá todo o necessário para o sustento e o Senhor nos ensina e o Senhor nos motiva a confiar cada vez mais no Senhor. Fala ao nosso coração também através desta palavra do Senhor, que possamos, com base nela, tomar decisões preciosas para evitar que toda a ansiedade que tem abatido o mundo que nos cerca, levado pessoas ao desespero, à falta de esperança, levado pessoas à depressão, levado pessoas a agir de maneira impensada, Senhor, que tudo isso seja repreendido em nossa vida, pelo poder do Espírito Santo, dá-nos entendimento, conforta nosso coração e ensina-nos mais e mais, assim como o Senhor Jesus nos ensinou, assim como Paulo nos ensinou, assim como Pedro nos ensinou, a confiarmos no Senhor e buscarmos o Teu reino, buscarmos a Tua presença, para a glória de Jesus, que nos resgatou e nos comprou, para que não pertencêssemos mais às coisas deste mundo. Por isso Paulo nos diz que nada deve, nenhuma coisa deve nos levar à ansiedade, mas tão somente buscarmos esses passos que o Senhor Jesus nos ensina neste texto, para que a glória dele seja manifestada no mundo que nos cerca, que o povo que nos cerca veja em nós pessoas estáveis, pessoas com domínio próprio, pessoas que confiam no Senhor apesar das adversidades do mundo que nos cerca. Em nome de Jesus e para a glória dele nós te adoramos e te agradecemos por esta palavra. Amém. Eu gostaria de intitular essa meditação como 5 passos para vencer a ansiedade. 5 passos que Jesus ensina neste verso 33, onde ele diz: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Pelo que nós temos buscado o Senhor? Como temos buscado o Senhor? Eu gostaria de meditar sobre 5 verbos que este versículo ele nos traz à memória: buscar, priorizar, servir, agir e confiar. Diante desses 5 verbos que Jesus nos dá o segredo de como vencer um dos maiores problemas que o ser humano enfrenta em todas as gerações: a ansiedade. Por que surge a ansiedade? Certamente a ansiedade surge porque nós não demos os 4 primeiros passos que Jesus ordena. Se nós dermos passo a passo, nós não vamos enfrentar a ansiedade. Muitas vezes os passos nos separam, e são poucos passos que nos separam de um porto seguro. Nós olhamos para o porto seguro, desejamos estar lá, mas negligenciamos, rejeitamos a obediência de dar os passos anteriores. Queremos que Deus faça com que nós nos teleportemos ao porto sem dar os passos necessários. Quando Paulo escreve, ele diz que, na verdade, se os seus ouvintes, conhecendo Paulo como conheciam, se eles imitassem a ação, a vida que Paulo tinha, certamente a ansiedade seria vencida. Pedro ensina que nossa confiança em Deus precisa estar em primeiro lugar, e esta confiança em Deus é pelo fato de que Deus tem cuidado de nós. E quando nós entendemos a grandeza de Deus, a ansiedade começa a diminuir. Porque quando nós estamos dormindo, nós não podemos fazer absolutamente nada. Quando nós confiamos numa outra pessoa, uma atitude, uma tarefa, nós não podemos ir lá e pegar a mão daquela pessoa e direcionar aquela pessoa. Quando você senta dentro de um veículo, um ônibus, um coletivo, um avião, uma van,
Você tem que confiar que o motorista vai te conduzir ao lugar que você deseja. Interessante que nós aprendemos a confiar naqueles que estão na direção ali, porque são pessoas capacitadas. Mas temos dificuldade de efetuar a mesma confiança em Deus. Precisamos aprender a confiar em Deus. Por isso Jesus disse que são pessoas de pequena fé, no verso 30. Se Deus veste assim a planta do campo que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Ou seja, ter ansiedade é um sintoma de falta de fé. E quando nós estamos com falta de água em casa, logo nós sentimos os sintomas. Quem vai cozinhar, quem vai banhar, quem vai lavar a roupa, lavar a casa, limpar a casa, essa pessoa vai notar rapidamente e ela vai providenciar imediatamente um meio de solucionar o seu problema. Se ela não pode passar um pano úmido na casa, mas vai pelo menos varrer a casa. Se ela não pode lavar a roupa, mas pelo menos ela vai separar a roupa num lugar aguardando o momento do retorno da água. Nós estamos muito acomodados. Aliás, a grande maioria de nós nem tem caixa de água em casa, porque nós confiamos que a empresa responsável para abastecer a nossa torneira não vai falhar. E quando falha, então nós notamos que nós não nos prevenimos. Nós não agimos com prevenção. Nós não agimos proativamente. Quando falta energia, aí que nós vamos lembrar que não compramos uma vela, não temos uma lanterna. Quando fura o pneu é que você vai se lembrar que tem um step no carro que você não olha já faz 2 anos e não sabe se está murcho, furado. Aconteceu comigo. Eu creio que muitos de vocês já tiveram uma experiência amarga desta. Em 2003, quando fomos a Guaíra de Ijuí, eu fui com o carro da igreja e o pastor Onésimo, que me batizou, me ordenou, está em São Paulo. Nós pegamos o carro da igreja e viajamos para o Paraná. Ele não gostava de dirigir, ele preferia que eu dirigisse. E quando nós chegamos a uns 30 quilômetros antes de Guaíra, o asfalto estava muito ruim naquela época. Era 1h30 da manhã, mais ou menos. O pneu bate num buraco do asfalto e imediatamente murchou. Falei, não tem problema, não temos um step. E vamos lá, tirar as malas. Tiramos todas as malas, tirei o step e, para minha surpresa, estava furado. Estava furado. Então agora estávamos com 2 pneus furados, nós precisávamos de 4 e o carro com o step dá 5. E aí o que nós fizemos? Eu escolhi o pior dos pneus, coloquei ele na traseira que tem menos peso e assim fomos. Andamos mais ou menos à base de uns 7 quilômetros até chegar num posto de gasolina. Aquele pneu já estava nem condenado, já não tinha mais. Ainda tinha algumas partes de borracha que impediam que o metal da roda de liga leve corresse no asfalto. Ali nós conseguimos então, às 2h pouco da manhã, com um pedaço de madeira, voltar o friso da roda e encher o pneu e seguimos viagem. Chegamos em Guaíra pelas 3 horas da manhã. Mas e quando você não consegue improvisar? Aí você se lembra, poxa vida, eu poderia ter parado para olhar o step. Assim são as nossas experiências. Jesus dá alguns passos fundamentais para que você evite o problema da ansiedade. O primeiro passo é buscar a Deus.
A atitude de buscar denota valor, importância, pois não buscamos o que não é valioso. Quantas vezes os profetas nos dizem, Amós diz, buscai o Senhor e vivei. Porque Deus estava condenando as 10 tribos do norte ao exílio e à escravidão e à morte. Porque eles não estavam buscando o Senhor. Por 390 anos, eles construíram ídolos e se prostravam diante desses ídolos, em vez de ir até Jerusalém. O rei criou este culto, esta religião, por medo de que o povo, voltando para Jerusalém, tivessem saudade do tempo em que todo Israel era um reino, depusessem ele e então retornassem à casa de Davi, para que o reino fosse reestabelecido em todo Israel. O profeta Jeremias diz para o povo que está na dispersão, já estavam exilados na Babilônia. Jeremias capítulo 29, no versículo 11, Deus diz para o povo, uma carta que Jeremias escreve. Jeremias então escreve o capítulo 29, é uma carta de Jeremias para o povo que estava na Babilônia. E ele diz para eles no verso 11 de que Deus tem planos de benefício, de bênção para o seu povo. Os pensamentos que eu tenho para vocês são de bênção. Então, comecem a me buscar. E no verso 13 ele diz, vocês vão me buscar e vão me achar, só que vocês só vão me achar quando vocês me buscarem de todo o coração. Nós só buscamos aquilo que é valioso, aquilo que é importante. Quando falta água, então a gente sai correndo para ver onde é que está o problema. Alguns até ligam ansiosos para a empresa para saber o que está acontecendo. Outros criam uma síndrome de medo e compram um step sobressalente. Mas, enfim, nós buscamos solução em nossos próprios esforços. Em vez de buscar o Senhor e a solução do Senhor para a nossa vida, nós queremos nos garantir muitas vezes. Passamos a confiar naquilo que nós construímos, naquilo que nós fizemos, e deixamos de confiar no Senhor. É bem visível o nosso processo de degradação da fé. Já foi dito por um sábio que a fé dos mortos é a fé morta dos vivos. Quando uma igreja surge num bairro, num trabalho, numa cidade, todos se empenham, fazem todo o seu esforço para construir, para edificar, para convidar pessoas, para trazer pessoas, para testemunhar de Jesus. Mas quando a igreja já está estabelecida, os nossos filhos, os nossos netos, que ganharam tudo isso de mão beijada, não têm o mesmo empenho, não têm a mesma fé, não têm a mesma confiança, não têm o mesmo intuito, não têm a mesma dedicação. Então contratam um pastor, um missionário, ou mandam dinheiro para missionários em outros países. Ao passo que, em volta da sua própria casa, da nossa própria casa, pessoas estão indo para a eternidade sem Cristo. Não é estranho? Mas tem acontecido geração após geração. Alguém já escreveu que a necessidade da reforma é continuar sendo reformada constantemente. O retorno às Escrituras é necessário para cada geração. Cada uma das gerações precisa buscar o Senhor. Filho de temente a Deus, de crente não é crentinho. Cada um de nós tem que buscar a comunhão com Deus. Cada um de nós tem que buscar e valorizar aquilo que de fato é mais importante na nossa vida. Até que nada mais importe. Temos que buscar o Senhor. Temos que testemunhar a nossos filhos a nossa busca do Senhor. Porque imitar a nossa fé
é muito mais fácil do que crer nas nossas palavras. Tem um ditado que diz assim: as suas ações falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Isso pode ter dois significados. As nossas ações podem levar as pessoas a nos imitar, e mesmo que nós venhamos a dizer 1000 palavras, aquilo não vai eclipsar, não vai nublar aquilo que nós fazemos. Isso pode ser por um lado positivo, isso pode ser do lado negativo. Nós não podemos dizer, faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Não funciona assim. Porque as nossas ações, a nossa vida, ela é a carta viva do Espírito Santo agindo em nós. E quando os nossos filhos, dentro de nossa casa, nos veem buscando o Senhor, abrindo mão, dando a outra face, mesmo que eles naquele momento digam assim, mas pai, isso é injusto, é uma oportunidade imperdível de mostrar o que Jesus fez por nós. Ele inocentemente entregou a sua vida por nós. E Pedro diz, nessa mesma carta, no capítulo 2, que ele deixou as marcas das suas pisadas, os seus rastros, para que nós imitássemos e caminhássemos como ele caminhou. Muitas vezes nós imaginamos que falar do Evangelho é suficiente, mas viver o Evangelho nós não queremos. É por isso que surge a ansiedade. Em segundo lugar, é priorizar. Prioridade. Aquilo que consideramos mais importante é o que fazemos primeiro. Os cristãos da igreja no início dedicaram o primeiro dia da semana ao Senhor. Por quê? Porque na antiga aliança era dedicado o último dia da semana. Só que a antiga aliança apontava para o fim, o tempo de descanso. Hebreus capítulo 4, versículo 4 a 10, o autor aos Hebreus, que escreve para o povo que guardava o sábado, e que agora veio para Cristo, ele diz para eles que, na verdade, o povo de Israel, mesmo guardando o dia sétimo, não tinham entrado no descanso de Deus. Porque Deus tinha preparado um descanso para aqueles que creem no Senhor Jesus. E aquele que crê no Senhor Jesus entra no seu descanso. Por isso os cristãos, no início da igreja, começaram a guardar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Em primeiro lugar, o dia do Senhor. Por isso que a palavra domingo significa dia do Senhor. E quando João, em Apocalipse 1:10, diz que ele estava em espírito no dia do Senhor, ele está se referindo a esse dia que era consagrado a Deus para adorar a Deus. Prioridade. Nós devemos aprender a priorizar. Que tempo dedicamos à leitura da Bíblia? Eu às vezes leio a Bíblia dentro do carro enquanto estou aguardando. Às vezes eu leio na fila do correio ou do banco, mas não deve ser estes os momentos que nós devemos ler a Bíblia. Esses também podem ser momentos que nós devemos ler a Bíblia. Mas a primeira coisa, a prioridade do nosso dia deve ser buscar o Senhor. Se nós priorizarmos a oração no início do dia e não quando nós estamos estafados, cansados, esgotados no final do dia, nós damos os restos para Deus e dizemos, Senhor, obrigado por esse dia, foi muito estressante. Não termina a terceira frase, ele já está no ronco. Primeira coisa do dia deve ser buscar o Senhor. Eu estava preocupado durante a semana inteira o que eu iria falar hoje de manhã. E vim buscando o Senhor todos os dias. Senhor, o que eu faço? O que eu falo? O que eu ensino para a tua igreja no domingo de manhã? Quando estivermos reunidos para celebrar a ceia do Senhor. Então hoje de manhã, Deus me disse o que eu devia dizer.
E essa mensagem, o roteiro da célula, está tudo aqui, pronto. Porque eu priorizei e Deus me honrou. Se Deus fala, e Ele fala prioritariamente pela sua palavra, nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar. Eu não estou dizendo que você deve se preparar todos os dias para pregar, mas eu estou dizendo, me imite. Busque em primeiro lugar o reino de Deus de manhã, já na hora que você acorda. Busque a Deus. Busque a Deus. Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque ele buscava a Deus. E quando ele tomou a decisão, em 1 Samuel, no capítulo 27, de tomar nas suas mãos a direção, ele foi para o rei de Gate e pediu asilo na casa do inimigo. Golias era da cidade de Gate. Davi se tornou conhecido por matar Golias. No capítulo 30 termina essa saga de tentar conduzir a sua vida por suas próprias forças e pelas suas armas. Durante 1 ano e 4 meses, Davi morou numa cidade chamada Ziclag, até que Deus mandou os amalequitas e queimaram tudo aquilo ali. 1 ano e 4 meses. Os historiadores nos dão a informação de que nesses 1 ano e 4 meses, Davi não escreveu nenhum salmo, porque ele não buscou o Senhor. Então, no versículo 5 de 1 Samuel, capítulo 30, os soldados queriam matar Davi. Em lugar de entrar em desespero, a Bíblia nos diz que Davi se fortaleceu no Senhor. E aí ele mandou trazer a estola sacerdotal e invocou o Senhor e pediu para o Senhor: daí, Senhor, o que eu faço? Devo ir atrás dos amalequitas? Primeira pergunta. Segunda pergunta: vou alcançá-los? Davi não perguntou: Senhor, vou vencê-los? Porque Davi sabia que iria vencê-los em nome do Senhor. Se Deus dissesse, você vai alcançar e você deve ir atrás, ele sabia que a vitória era garantida. E se você conhece a história de Davi, você vai ver Davi entrando em várias batalhas, não perde um único soldado. Os 600 valentes dele continuam com ele. Por quê? Porque Davi buscava a direção do Senhor. Mas naquele 1 ano e 4 meses, Davi não buscou a presença do Senhor. Mas ele aprendeu a lição. Quantas vezes nós deixamos de orar, já acordamos já em cima do horário de sair de casa, nós não colocamos o celular para despertar meia hora antes, para ter um momento de oração, de comunhão com Deus? Você quer evitar a ansiedade? Comece a buscar o Senhor. Você quer evitar a ansiedade? Segundo passo: priorize um espaço de tempo de qualidade, porque aquilo que é importante, nós damos maior tempo. E o melhor tempo. Terceiro passo: servir. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se é um reino, tem um rei. E se tem um rei, não tem reizinhos, mas tem súditos, príncipes e princesas que estão a serviço do rei. Pedro entendeu isso muito bem no capítulo 2, versículo 9, ele diz: vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós precisamos servir no reino. Servir no reino significa estar pronto para servir, estar pronto para trabalhar. Não aguardar serviço, buscar serviço. Quem sabe o que tem que fazer, faz. Não espera alguém mandar. No reino de Deus não precisamos de alguém como chefe, como cacique, dizendo. Existe tanto trabalho. Jesus disse: a seara é tão grande, os trabalhadores são tão poucos. Rogue ao Pai para que mande mais trabalhadores.
Nós somos herdeiros da reforma. Nós não cremos numa casta de sacerdotes que fica lá, recluso num lugar. Alguns até são proibidos de proferir qualquer palavra. Tem voto de silêncio. Mas nós somos herdeiros da reforma, que diz que cada um de nós tem o privilégio de entrar na presença de Deus em nome de Jesus, porque foram lavados e comprados pelo mesmo sangue. Cada um de nós pode pregar, pode evangelizar, pode discipular. Servir é quando nós servimos ao nosso próximo. É quando conduzimos outro ao reino celestial. Quarto passo, agir. Não adianta nós sabermos de tudo e não fazermos nada. A ação confirma a nossa fé. O agricultor pode olhar para o tempo, saber que é a estação certa de plantar aquele certo produto, mas se ele não lança a semente na terra, ele pode até ter preparado o terreno, porque ele precisa lançar a semente na esperança de que vai germinar, crescer e colher. A partir do momento em que ele lança a semente na terra, ele tem que confiar. Mas lançar a semente na terra é atitude de fé. Tiago fala sobre isso. Ele diz que a nossa fé deve ser como a do agricultor. O agricultor espera as primeiras e as últimas chuvas. Ele espera com paciência, ele espera que o produto cresça até a colheita, para que ele possa ter em suas mãos a colheita. E o quinto passo é confiar. Só daí nós vamos entender o que é fé. A confiança é a certeza de que Deus tem o melhor para aqueles que nele esperam. Esse passo é fundamental para saber se vamos vencer ou não a ansiedade. Pois o ansioso não confia em Deus. Ele confia em si mesmo e na sua força. Ele não está disposto a cumprir os passos anteriores, por isso não pode desfrutar de um coração cheio de confiança em Deus e de paz. Eu sei que eu e você passamos por ansiedade, muitas vezes. Davi também passou por um período de nuvens escuras na sua vida, de céu toldado, mas o vento do Espírito Santo soprou aquelas nuvens e o sol da justiça, que é Jesus, brilhou de novo sobre Davi. E logo ele foi coroado rei. Deus quer que você confie nele. Se você não buscou o Senhor como deveria, comece a buscar o Senhor. Se você não priorizou o reino de Deus, a justiça do reino, a presença do Senhor, a palavra do Senhor, a oração, comece a priorizar. Colocar em primeiro lugar. Comece a colocar em primeiro lugar. Se você ainda não serviu, comece a servir. Quem não serve, não serve. Deus quer pessoas que servem, porque servem. Jesus disse: eu sou o Filho de Deus. E eu vim ao mundo não para ser servido, mas para servir e dar a minha vida. Se você ainda não agiu, comece a agir. Estenda a mão àquele que é necessitado, começando pelos da família da fé. A ação é fundamental para que possamos entender que temos fé. Fé sem obras, Tiago diz, não tem valor algum. É apenas um conhecimento intelectual. Só um conhecimento intelectual. Confie. Deus honra pessoas que confiam. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Então, se você confiar no Senhor, se você buscar no Senhor, a sua fé
ele vai contemplar. Vamos orar?